Eu parabenizo a fala e o vídeo aqui colocado, nos traz essa reflexão de forma bem aprofundada. A Beatriz, a Andréia, que representa aqui a instituição Reage ou Será Morta, Reage ou Será Morta. Na sequência, nós vamos ouvir a fala da Beatriz Afonso. A Beatriz, ela representa aqui o Centro pela Justiça e o Direito Internacional. Nós vamos ter abordagem sobre a condenação internacional da violência estatal, no caso Favela no Brasil. Tem um outro microfone, por favor. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Eu queria começar rapidamente agradecendo a oportunidade do Ministério Público Federal, Procuradoria dos Direitos do Cidadão, o Ministério Público da Bahia, Instituto Sou da Paz, Núcleo de Estudos da Violência e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Como são muitas instituições e a maior parte das instituições vocês conhecem, eu vou simplesmente apresentar rápido quem somos do CEGIL, para que vocês entendam o que a gente faz na prática e qual é o nosso instrumento de luta. O CEGIL chama Centro pela Justiça e Direito Internacional, a sigla é CEGIL, em inglês é conhecido por esse apelido. Nós somos uma entidade de direitos humanos que leva para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos graves violações de direitos humanos que não são resolvidas nos países no âmbito interno. Então, eu não vou perder um pouquinho de tempo que eu tenho, que é para apresentar isso para vocês. Eu só vou lembrar vocês de alguns casos conhecidos que vocês talvez conheçam os resultados do nosso trabalho junto com entidades da sociedade civil nacionais. Nós nunca trabalhamos sozinhos, nós sempre trabalhamos em parceria com as entidades, os movimentos sociais que atuam com aqueles temas específicos que os casos, infelizmente, os casos de violação de direitos humanos, nós sabemos, são pessoas específicas, na sua grande maioria, e temas específicos que dizem respeito a uma desigualdade de atividade e de ação, especialmente do Estado e do meio econômica. Então, as entidades com que a gente trabalha são as entidades que nos dão um norte interno de que tipo de mudanças estruturais nós precisamos para que casos como aqueles que a gente leva para o sistema interamericano não aconteçam mais, que estruturas que não funcionam para realizar justiça e responsabilizar agentes públicos e privados que promovem graves violações de direitos humanos, que mudanças estruturais nós precisamos para que eles possam ser investigados e responsabilizados. Então, um caso conhecido é o caso Maria da Penha. Nós representamos a Maria da Penha e o resultado foi a criação da lei, entre uma discussão, e eu acho que, acima de tudo, a lei tem bastante problema para ser implementada, mas a discussão sobre a gravidade da violência contra a mulher, sem dúvida nenhuma, o processo da criação da lei trouxe a público e trouxe para cima da mesa para muito mais do que a gente antes conseguia. E a gente fez em parceria com as entidades de defesa dos direitos da mulher. O caso da guerrilha do Araguaia, que foi a primeira sentença da Corte Interamericana dos desaparecidos políticos no Araguaia, que foram 69 pessoas desaparecidas pela ditadura militar no Brasil, e que até hoje seguem desaparecidos, pelo menos 65. Enfim, tem outros casos como o FEBEM, tem muitos casos, mas esses dois eu aproveito para compartilhar. A gente teve um caso, que eu não vou falar hoje, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês, especialmente da luta contra a discriminação racial aqui na Bahia, que é um caso de trabalho escravo, cuja sentença foi publicada pela Corte no final do ano passado. Foi a primeira sentença de trabalho escravo no sistema interamericano de todo o continente e a primeira sentença que trata de tráfico de pessoas. A sentença tem várias coisas importantes, mas o que eu aqui queria compartilhar com vocês é que essa sentença, ela aprofunda um conceito de discriminação estrutural. Um conceito que é um conceito conhecido por historiadores, por sociólogos, mas que foi bastante aprofundado no Sistema Internacional de Direitos Humanos. E é um conceito que diz respeito a que vários fatores levam a um grupo de pessoas estarem muito mais expostos que quaisquer outros grupos. Então, são fatores de vulnerabilidade como raça, educação, possibilidade econômica, capacidade de desenvolvimento nessa sociedade e outras questões, no caso do trabalho escravo, as condições de trabalho,
que se desenvolveram e, juntos, a Corte Interamericana traz o conceito de que é responsabilidade do Estado qualquer violência que aconteça com esses grupos. Porque essas desigualdades, elas são consequências de uma ausência de políticas públicas específicas, que trazem, né, a possibilidade de equalizar essas desigualdades. Então, é responsabilidade do Estado qualquer violação de direitos humanos que aconteça com esses grupos que são extremamente vulneráveis. Então, eu compartilho aqui com vocês, eu acho que é uma sentença importante para quem trabalha com os temas de discriminação racial e vulnerabilidade econômica, porque aprofunda esse conceito. Mas eu vim aqui hoje para falar, né, depois de ouvir André, com todo o meu respeito, aproveito para saudar todos os familiares e lutadores aqui na Bahia que lutam contra a violência contra a população negra, né? Com toda a minha solidariedade e respeito. O vídeo é bastante impactante. Bom, para vocês entenderem um pouquinho por que a gente está apresentando esse tema aqui, porque, sem dúvida nenhuma, esse é o primeiro caso do sistema interamericano que trata de dois temas recorrentes, de discriminação racial e execução sumária de jovens negros pelas polícias. A gente tem muitos casos no continente, Venezuela, Colômbia, de violência policial. Essa não é a primeira sentença de violência policial da Corte, mas é a primeira do Brasil e a primeira que trata com um recorte da violência por discriminação racial também. Bom, esse caso, como os casos na Corte, eles têm sempre o nome de uma das vítimas, né? São 26 jovens que foram executados. Deixa eu ver se eu me dou bem aqui. Esse por cá sim. Então, a chacina, são duas chacinas que aconteceram no Rio de Janeiro, uma em 1994, em outubro, e outra em maio de 1995. Essas chacinas aconteceram no mesmo local, né, uma diferença espacial pequena, na favela Nova Brasília do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Em meio a uma incursão policial, com mais de 160 policiais envolvidos, entre policiais civis e policiais militares, 13 jovens foram caçados, algemados e executados. E em meio a essa incursão e essas execuções, esses policiais também resolveram violentar sexualmente 3 meninas, uma de 14, uma de 15, uma de 19 anos à época, que eram namoradas desses meninos. Por que esse caso faz sentido também nesse seminário, nesse diálogo, nesse fórum e talvez também na Bahia, além do Rio de Janeiro, de São Paulo e de outras capitais? Essas chacinas, elas acontecem num contexto muito específico político, que acontece recorrentemente, que apareceu aqui em outras apresentações ontem por especialistas, que é a questão mesmo que a gente chama no Rio de Janeiro do arrego, né? A parte do dinheiro que o tráfico tem que dar para a polícia para continuar na comunidade atuando. Então, nesse contexto, os traficantes daquela época já tinham sido avisados que se eles não aumentassem o valor da propina, a polícia ia entrar para executar. Esses meninos, todos meninos jovens, na sua maioria negros, eles não trabalhavam direto com o tráfico. Alguns deles nem trabalhavam no tráfico, né? Isso foi, na verdade, uma caçada depois de um baile funk. Aí, todo mundo que podia aparecer foi caçado e executado. Mas alguns deles sim vendiam, né? Esse era um momento no Rio de Janeiro onde o tráfico operava com meninos jovens na base do asfalto que pegavam pequenas quantidades de droga, entregavam e recebiam o dinheiro. Na verdade, eles não tinham nenhuma capacidade nem de aumentar a propina, nem de diminuir a propina, nem de tomar qualquer decisão a esse respeito, né? Eram os aviõezinhos, aqueles que não tinham nenhuma importância na hierarquia do tráfico. E foram esses meninos que foram executados. E as 3 meninas, que eram meninas namoradas deles, que foram também violentadas e torturadas. Bom, menos de 5 meses depois, o que aconteceu? Nessa chacina, houve uma comissão independente que pesquisou e investigou essas execuções. Por quê? Porque com a violência sexual, não que não seja uma prática, mas não era comum que se veiculasse que havia violência sexual em meio às incursões policiais, isso saiu na imprensa, isso chamou muita atenção e causou um desconforto considerável na sociedade carioca. E por conta dessas
violações sexuais e dessas torturas, é que se montou então uma comissão independente para averiguar o que de fato tinha acontecido lá. Essa comissão independente fez os exames de corpo de delito nas meninas, elas identificaram os policiais envolvidos, né, na tortura e no abuso sexual que elas sofreram e que estavam envolvidos nas mortes dos 13 jovens. Essa chacina tomou um conhecimento internacional, né, tomou uma visibilidade na imprensa e logo em seguida, né, termina o mandato, na época era o mandato do Brizola, que nesse momento tinha se licenciado para concorrer à presidência, e era então o Nilo Batista, que era o secretário de Segurança, que compôs essa comissão para identificar. O resultado do relatório da comissão diz que pelo menos 6 jovens, sem dúvida nenhuma, tinham sido executados sumariamente, sem nenhum tipo de confronto ou tentativa de defesa, né? Bom, claro, eles apresentaram as armas raspadas, com bastante ferrugem, aquela coisa que a gente já conhece, não vale a pena perder muito tempo. Bom, é lógico que quem se investigou foram os próprios policiais dessa delegacia que fica ali embaixo no Complexo do Alemão, que foi quem comandou a intervenção policial, né? Eles mesmos, logo depois da chacina, foram fazer um inquérito sobre as suas próprias atuações. Não preciso dizer a vocês que não respeitaram nenhum protocolo de devida diligência, os corpos foram deslocados, foram enfileirados num outro lugar, e ali a perícia realizou o local do encontro dos corpos, né, mesmo absolutamente sem nenhuma seriedade. A Polícia Civil que tinha estado envolvida na chacina. A visibilidade dessa chacina trouxe um mal-estar e logo em dezembro, né, em outubro, perdão, logo depois, com as eleições, quem chega é um governador muito mais conservador, um governador que incentivava a violência policial, que criou um bônus, que a gente chama no Rio de Janeiro de Operação Faroeste, que financiava e dava bônus salariais para os policiais que matassem mais. Então, não preciso contar muito sobre o que significou. Por coincidência, os mesmos policiais que tinham participado da primeira chacina organizam a segunda incursão policial em maio do ano seguinte, nesse novo mandato, né, político do governo do estado do Rio de Janeiro, e lá eles mataram mais 13 meninos nessa segunda chacina. Nesse caso, eles foram com helicóptero na segunda chacina. Os vizinhos deram entrevistas, claro, com muito medo, para os jornalistas que estiveram lá no mesmo dia, e, diferente do que se apurou pela mesma polícia que atuou, né, que também fez o seu próprio inquérito, os 13 jovens teriam saído com as mãos para o alto da casa que eles estavam, e eles foram atingidos por tiros de fuzil na cabeça. Dos 13 jovens, só 3 tiveram um funeral com o caixão aberto, porque os outros 10 não tinham condição de ser expostos para as famílias. Bom, no caso não teve, né, nenhuma investigação, apesar da investigação da segunda chacina, os policiais, nos seus depoimentos, esclarecerem que tinha sido um confronto horroroso, que tinha granada, que os traficantes estavam barbaramente armados, não se comprovou nada disso, não teve perícia, não teve balística, não teve nenhum tipo de perícia necessária para isso, e se gerou um outro inquérito. Então, esses 3 casos contando a violência sexual como um terceiro caso, tiveram inquéritos separados que foram investigados e ficaram por 20 anos sem nenhuma resolução, né? A violência sexual, que tinha materialidade, autoria conhecida e os exames necessários, foi arquivado em 2007 por possível prescrição. Não chegou a ser sequer denunciado pelo Ministério Público. Os outros 2 inquéritos também foram arquivados em 2009. Os 2 usando o auto de resistência, né? A resistência seguida de morte como a justificativa de que aí não tinham mortes a serem investigadas, portanto, os suspeitos tinham sido mortos, infelizmente, durante uma incursão e resistiram à incursão e por isso morreram e por isso não teve nenhuma investigação, apesar de toda essa visibilidade, apesar do CEGIL, junto com uma instituição que se chama ISER, que é uma instituição importante no Rio de Janeiro, que atua nas comunidades há muitos anos
e que conhece bastante a lógica e a prática da violência policial. A professora Jaqueline, que esteve aqui ontem, foi uma pesquisadora do ISER por muitos anos, e enfim, muitas pessoas que atuam no Rio de Janeiro de forma acadêmica, pesquisando violência policial, atuam também no ISER. Esses 3 casos, então, foram enviados ao sistema interamericano pelo CEGIU e pelo ISER em 96. Então, não foi por falta de atenção, não foi por falta de denúncia, não foi por falta de solicitação que esses casos terminaram em nenhuma resolução. Para que vocês saibam, foram contados por nós, nos 3 inquéritos, 121 promotores de justiça que despacharam em algum momento nesses 3 inquéritos. Para os 3 inquéritos, a segunda chacina acabou prescrevendo. A primeira chacina, quando o caso está para ir à Corte Interamericana, o Ministério Público do Rio de Janeiro resolve fazer a denúncia. É uma denúncia de 6 páginas, onde o principal das provas dos homicídios é a violência sexual. Então, assim, os policiais que praticaram a violência sexual, a gente tem certeza que eles também estão envolvidos nas mortes. Mas não são só esses policiais que estão envolvidos nas mortes, né? Então, aí tem uma lógica investigativa bastante delicada, um processo judicial que a gente tem que não vai dar em nada pela própria forma como ele está sendo denunciado. Bom, não preciso dizer, depois do filme que a André aparece, né, que a gente acabou de assistir do Reaja, que a gente viu ontem o Carandiru, enfim, eu sei que todos aqui que estão presentes conhecem dezenas e dezenas de mortes individuais, coletivas, chacinas de jovens negros de comunidade que são assassinados pela polícia. Então, esse caso ele representa um padrão sistemático que tem violações de direitos humanos que são recorrentes, cometidas por agentes de segurança pública contra negros e negras que vivem nas comunidades e periferias das capitais brasileiras. E por isso, para a gente, esse caso foi tão importante, e esse é o momento mais importante de fazer com que essa sentença seja implementada. Então, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui, porque nós trabalhamos não para conseguir sentenças judiciais internacionais. Nosso trabalho é que essas sentenças possam trazer algum tipo de mudança estrutural. E a gente entende que essa implementação, essa mudança estrutural, ela não tem que ser só, né, negociada e pressionada para que elas aconteçam com as 2 entidades que atuaram no sistema interamericano. A gente entende que todas as entidades que trabalham com esse tema, sejam acadêmicos, militantes, movimentos sociais, todos podem se somar, ajudando a implementar, e para que essa implementação sirva para todos, né? Ou seja, para que a gente possa realmente mudar um padrão de violência. Bom, eu vou direto aqui, eu poderia perder bastante tempo para contar para vocês como foi o processo. Aí eu sugiro, quem tiver mais curiosidade, que essa sentença está disponível em português na página da Corte Interamericana, no Google Corte Interamericana, buscar pelo Brasil, porque lá tem uma busca por países, e no Brasil vocês vão encontrar 5 sentenças. Essa é uma delas, com aquele nome Cosme Roses Genoveva, Favela Nova Brasil. Então, eu vou compartilhar com vocês, a Corte, ela determinou várias medidas, que são medidas que a gente chama de medidas de reparação integral, que vão desde aquelas medidas de reparação para as familiares das vítimas e para as vítimas de violência sexual, como o que a gente chama de as medidas de não repetição. As medidas de não repetição são aquelas medidas que eu falei para vocês, estruturais, que elas vão trazer uma consequência não só para aquela família, ou para aquele grupo, ou para aquela comunidade. São mudanças estruturais que podem atingir um número muito maior, que não se restringe ao Rio de Janeiro, que se restringe às políticas públicas que vão ser implementadas para todo o país. Então, eu escolhi, pelo pouco tempo, agora eu tenho só 5, mas eu acho que eu tenho aí uns 2 de quebra, imagina, para poder passar para vocês, para pelo menos compartilhar o que a gente tem na mão, né? A gente tem hoje uma sentença e a gente tem que brigar por essa sentença. E como implementar essa sentença, porque a Corte ela determina mudanças, mas ela deixa para a sociedade do país e para as autoridades do país negociarem como isso vai ser implementado, né? Bom, sobre a obrigação de investigar, rapidamente, porque eu tenho só 5 minutos, eu vou falar isso muito rápido para vocês. A primeira chacina, então, está no Tribunal do Júri, com essa linha investigativa, essa linha da denúncia que é bastante frágil. A segunda chacina foi arquivada novamente e prescreveu.
Então, é bastante delicado. A Corte Interamericana determinou ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que reabra a investigação e que denuncie os envolvidos, assim como no caso da violência sexual, que também prescreveu. Então, essa é a determinação da Corte. Mas eu vou passar rapidinho, porque eu fiz bastante coisa sobre isso. Olha, deverá iniciar uma investigação eficaz a respeito dos fatos de violência sexual. Bom, eu vou direto, então, para aquilo que não é específico desse caso. A Corte determinou que o Estado tem que publicar anualmente um relatório oficial com os dados relativos às mortes ocasionadas durante operações da polícia em todos os estados do país, né? É uma coisa que quem trabalha com violência policial, muitos aqui, né, com violência institucional, não necessariamente policial, os dados relacionados ao sistema prisional também, nós sabemos que existe uma grande dificuldade de estabelecer política pública se a gente não tem um mapeamento sério e eficiente de como andam, então, esses resultados, infelizmente, negativos de violência institucional. Então, é uma coisa que há muito tempo a gente pede, uma padronização, e nesse caso, os peticionários pediram que seja uma responsabilidade do Estado. Né? O Estado tem a responsabilidade de oferecer esses dados, e mais que isso, que esse relatório ele tem que ter informação atualizada sobre as investigações realizadas a respeito de cada incidente que redunde na morte de um civil e de um policial também, né? Entendendo que o sistema de segurança inclui também a garantia para o policial, ou seja, se o policial for bem pago, bem treinado, se houver uma diretriz institucional da Secretaria de Segurança de que ele não tem que executar ninguém, que ele tem que prender, que tem que respeitar as leis, ou seja, tudo isso junto, a gente vai ter uma política de segurança séria com uma redução real de violência policial. Então, a Corte pediu isso, e para a gente, o que isso traz de novidade? Significa não só trazer os dados das mortes, por exemplo, seja dos civis, seja dos policiais. Significa também que aquelas mortes que passaram a acontecer a partir desse ano, o Estado também tem que dizer em que situação de investigação essas mortes estão. Se elas foram investigadas, se elas foram denunciadas. Então, é todo o circuito, né, de investigação e de resolução de uma morte envolvendo um policial, seja a morte de um policial, seja a morte de um civil com o envolvimento de policiais. Bom, o que acontece? Como eu contei para vocês entenderem por que a Corte determinou isso, nos dois casos, quem se auto-investigou foi a Polícia Civil, né? A Polícia Civil tem a prerrogativa de fazer investigação de crimes comuns, né? E, no caso de homicídios dolosos praticados por policiais militares, também a Polícia Civil tem a competência e a responsabilidade de fazer essa investigação. A Corte entendeu que fica muito difícil para quem comete o crime se auto-investigar. Então, ela determinou que num prazo de um ano, a partir da sentença, que foi maio de 2017, o Estado tem que criar novas, legalmente, políticas públicas. Ela deixa para que a sociedade e as autoridades escolham, mas a gente tem que pensar em um mecanismo, né, seja realmente acompanhado pela autoridade judicial e pelo Ministério Público desde a investigação, mas enfim, esses casos têm que ser investigados e tem que ter perícias de órgãos e pessoas independentes, que não podem estar vinculadas a quem praticou a ação. No caso da violência policial militar, isso é bastante incidente. Os poucos estudos que a gente tem, eu fiz um mestrado sobre isso, mostram que apesar dos inquéritos de violência policial militar também estarem sendo realizados pela Polícia Civil, o Ministério Público tende a utilizar o inquérito policial militar. E isso acaba sendo derradeiro no resultado da denúncia ou não denúncia desses casos. Então, a Corte deu essa oportunidade também. Bom, a participação das investigações. Eu acho que essa foi uma novidade importante que foi pedido, né, pelos peticionários e que a Corte acatou, que existem alguns países como a Guatemala, por exemplo, a gente se inspirou na Guatemala, que tem uma legislação que permite uma figura que, no caso dos processos judiciais, é o assistente de acusação, né, que é um familiar da vítima ou a vítima pode pedir o assistente de acusação para acompanhar um processo judicial e falar em seu nome, além dos entes tradicionais, né, o Ministério Público,
a defesa dos acusados. No caso desse tipo de violência, a Corte, então, pede ao Estado brasileiro que faça uma reforma legislativa. Meus colegas especialistas já me indicaram que isso significa uma reforma no Código de Processo Penal, para incluir essa figura onde nós poderíamos ter, tanto os familiares quanto a sociedade civil organizada, a prevalência de acompanhar uma investigação. Porque a gente sabe que a maior parte dos casos de violência que envolve agentes públicos, eles não chegam a ser denunciados. Por quê? Porque as provas não são recolhidas. Então, se a gente tiver alguém, desde o começo da investigação, acompanhando essa investigação, apontando onde as coisas não estão funcionando, a gente acredita que a gente vai poder ter resultados mais eficientes para que esses casos possam ser julgados. É uma mudança legislativa, envolve aí um esforço grande e principalmente uma mobilização importante da sociedade civil organizada e interessada em que isso aconteça. Bom, a extinção dos autos de resistência, né? Esse é um pedido de anos, acadêmicos, né? Movimentos de direitos humanos. A gente sabe que é uma coisinha mágica, né? Escreveu auto de resistência, aquela morte já não tem nenhuma coisa a ser investigada para a justiça, né? Simplesmente morreu resistindo, não tem aquela morte, não merece um esclarecimento. É assim que a justiça trabalha, e isso impede, inclusive, da gente conhecer, muito bem conhecido na maior parte dos estados, em que circunstâncias se aplica essa nomenclatura do auto de resistência. Então, a Corte pediu, e aí a gente precisa padronizar, porque tem estados que isso já está mais desenvolvido e tem estados que isso está menos desenvolvido, mas a gente precisa fazer um diálogo com acadêmicos, autoridades, sociedade civil, para a gente conseguir realmente fazer uma mudança e que isso não aconteça mais. Ou seja, essas mortes têm que ser caracterizadas como homicídios. São homicídios. Se depois se concluir que, na verdade, são homicídios em resistência, é o final de uma investigação. Elas não podem deixar de ser investigadas porque elas são classificadas como autos de resistência. Porque a gente sabe que essa é a maneira de que se execute, né, toda uma população, todo um grupo de jovens e que nunca venha a ser investigado. Essa é a garantia da impunidade, a garantia formal da impunidade. Bom, aí tem várias outras que eu não vou entrar porque o meu tempo já acabou. Mas a Corte determinou atendimento psicológico e psiquiátrico para as famílias e para as meninas que sofreram violência policial. Não preciso dizer a vocês que elas estão sob ameaça de morte, né? É óbvio, porque elas reconheceram os policiais e no processo de execução sumária dos 13 jovens, de homicídio, no júri, elas são as testemunhas que têm que reconhecer novamente os policiais. Essa é a única prova que está sendo disponibilizada para caracterizar o homicídio, que é bastante complicado. Então, tem várias outras coisas que meu tempo terminou. Se vocês tiverem interesse, eu estou à disposição. São outras coisas em relação à comunidade, por exemplo. A gente vai colocar lá 2 placas no local onde eles foram assassinados. Placas que esclarecem que o Estado brasileiro foi responsabilizado internacionalmente pela morte desses 26 jovens e pelo abuso sexual e tortura dessas três meninas. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de esclarecer aqui para vocês, porque é uma das coisas bastante delicadas e que a Corte abre um precedente, né? E aqui, por favor, eu, de jeito nenhum, é uma questão de luta, não é para nada um constrangimento para nenhum dos dois órgãos, nem o Ministério Público Federal, nem o Ministério Público Estadual, mas a Corte determinou que se o Ministério Público Estadual não reabrir as investigações, que agora a Procuradora-Geral da República possa analisar se é o caso de federalizar essas chacinas, né? Aí tem toda uma discussão, a Corte entende que a violência sexual foi praticada como crime de tortura. O Brasil é signatário de tratados internacionais que dizem que tortura é um crime prescritível. Aí tem todo um debate jurídico sobre prescritibilidade ou não. Mas a verdade é que a segunda chacina foi arquivada de uma forma grotesca, né? Eu compartilho isso com vocês porque é revoltante. Os policiais que logo, quando realizaram os fatos, dão seus testemunhos que eles sim atiraram, porque tinha sido um confronto seríssimo, que eles estavam envolvidos naquelas mortes. Agora, a segunda investigação que reabriu a primeira chacina e arquivou a segunda, o GAEC do Rio de Janeiro faz um relatório que chega à conclusão que, na verdade, foi um confronto entre 2 grupos criminosos, que os policiais estavam lá só assistindo. Né? Grupos criminosos, com helicóptero, fuzil, tiro de cima. Foi muito constrangedor, né? Muito constrangedor. Então,
Enfim, nós realmente não temos muita expectativa que no Rio de Janeiro esses dois, principalmente, a segunda chacina e a violência sexual, possa ser reaberto. A violência sexual não há condição de segurança para as 3 jovens de estarem no Rio de Janeiro se, de fato, as investigações forem reabertas e forem sérias no Rio de Janeiro. Então, a gente tem a expectativa mesmo que, pelo menos, a segunda chacina e a violência sexual possa ser federalizada. Bom, termino aqui, eu agradeço, não quero ter muitos outros interessantes e importantes falas, estou à disposição de qualquer dúvida. E eu, pelo CEGIL também, vocês podem me encontrar buscando na internet o Centro pela Justiça e Direito Internacional, lá tem o meu contato e eu estou à disposição para qualquer novidade.